Vergonha, pessoal, vergonha. Esse é o sentimento desta manhã de quinta-feira, pós-vexame, derrota, goleada vergonhosa contra a equipe do Sport por 6-0 lá na Ilha do Retiro. Só para poder contextualizar vocês, passei o carnaval em Fortaleza, aproveitei a oportunidade para voltar aqui o Recife, para poder assistir o jogo, acompanhar o Bahia de perto. Estava tendo um toró, uma chuva absurda ontem. A galera encontrou dificuldade para poder se deslocar para o estádio, para poder entrar no estádio. Mas ainda assim, a nação que mora aqui em Recife, assim como alguns que vieram de Salvador, se fizeram presentes. E a esse meu máximo respeito. A nação tricolor, meu máximo respeito. Que não merece de forma alguma passar por isso, né? Eu já passei por muitos momentos de alegria acompanhando o Esquadrão, títulos, acesso, recentemente o acesso à primeira divisão lá em Maceió. E também já passei por muitos momentos ruins, delicados, vergonhosos, como por exemplo a queda do Bahia para a Série B no final de 2021 lá em Fortaleza. Mas sem sombra de dúvidas, essa foi a oportunidade em que eu, acompanhando o Bahia de perto, fora de casa, vivi a maior vergonha da minha vida. Essa é a palavra mesmo. O jogo foi vergonhoso, a atuação do Bahia foi vergonhosa e infelizmente o torcedor tem que engolir isso seco e aparentemente acatar, aceitar, porque a gente não sabe nem ao certo quem que deve ser questionado, quem que deve ser, de certa forma, um alvo um pouco mais direto de críticas. O que eu peço, acho coerente, e tenho falado sobre isso desde ontem, seja no Twitter, como também no Instagram, e reitero aqui no YouTube, é que Cadu Santoro, que é o principal responsável pelas contratações, pelo futebol do Bahia hoje, nesse processo de closing, mesmo que tenha todo o suporte e a base de dados de scout do City Futebol Group, apareça, dê um norte, possa dar uma satisfação para o torcedor tricolor. Não trazer uma palavra de conforto, algo do tipo, porque depois de um 6-0 como esse, de uma partida vergonhosa como essa, dificilmente qualquer tipo de palavra vai deixar o torcedor mais tranquilo. Mas pelo menos botar a cara a tapa. Lá no começo da temporada, quando a gente ainda estava conhecendo Renato Paiva, jogadores estavam chegando, a reformulação estava acontecendo, a assessoria de comunicação do clube mandou uma lista com a programação da semana, e lá tinha não só a apresentação e a entrevista coletiva de Renato Paiva, mas também a entrevista coletiva de Cadu Santoro, onde ele seria pela primeira vez ali questionado de maneira mais direta sobre os próximos passos, sobre o planejamento, sobre tudo que está sendo pensado. E até hoje ele não falou, né? Ele se manifestou na apresentação de Paiva, brevemente, mas ainda não foi questionado pela imprensa, não foi questionado pela torcida, e agora tem sido questionado de forma veemente pela torcida. Porque por mais que a gente entenda que existe um processo, por mais que a gente entenda que a análise e o planejamento é feito a médio e longo prazo, por mais que a gente entenda que existe toda uma linha de raciocínio, uma ideia, para que sejam feitos investimentos do City Futebol Group nos times do seu conglomerado, não dá para aceitar e muito menos entender um resultado como esse, um 6-0 num clássico regional. Não dá para aceitar e entender uma postura como essa, de um time anímico, um time covarde, um time vulnerável, que novamente cedeu muito espaço e fez com que os adversários, nesse caso o Sport de ontem, entrassem com muita facilidade no nosso sistema defensivo. Atrelado a isso, muita infantilidade, cabacice. Não quero depositar toda a responsabilidade pelo resultado, porque não é só dele, em Rian, mas realmente ele foi muito infantil naquele lance. Foi um erro que não deve ser cometido e acabou culminando de, naquele lance, o Bahia sofreu o gol e ter mais dificuldade ainda para se encontrar na partida. Mas nem isso é à toa. Nem isso é à toa. O perfil de contratações a gente entende que tem que ser pensando no retorno técnico e também no retorno financeiro. A gente entende que existe a necessidade de desenvolver os jogadores do conglomerado, que tem muitos caras talentosos e ainda muitos jovens dentro do conglomerado. O Kaique, por exemplo, é um cara que ainda deve evoluir bastante aí, não só aqui no Bahia, mas no decorrer da sua carreira, né? A forma que ele surgiu para o futebol mostra isso. Mas essa imaturidade, essa inexperiência, essa cabacice mesmo, infantilidade, também reverbera do fato da gente ter uma equipe nova, uma equipe juvenil, uma equipe pouco experiente, pouco vivida, que não sabe lidar com momentos como esse, de adversidade, né, de se acalmar, de colocar a bola no chão, de tentar fazer algo diferente.
Paiva ainda revelou em coletiva, outro que também tem que ser alvo de crítica, porque ele está deixando a desejar nesse começo de caminhada, que passou a instrução para o time de que não era para jogar da forma que joga, tocando muito a bola e tudo mais, porque o gramado não dava condições necessárias para isso, e ainda assim os caras jogaram dessa maneira, ou tentaram jogar dessa maneira, e deu no que deu, né? Mas enfim, uma série de fatores, uma série de problemas que precisam ser corrigidos. Eu entendo e concordo que é melhor a gente perder, amadurecer, crescer, evoluir agora e saber lidar com esse tipo de situação de derrota agora. Esse tipo não, né? Porque essa foi muito vergonhosa. Mas com derrotas, né, agora, para que lá no futuro a gente possa colher os frutos desse aprendizado. Mas ainda assim não dá para aceitar um resultado como esse, cara. De forma alguma, de forma alguma. Parece que o torcedor que estava aqui, o torcedor que assistiu de casa, o torcedor que acompanha o Bahia, estava preparado para a disputa de um clássico regional, historicamente forte entre Bahia e Sport, que já teve disputa de quartas de final de Brasileiro em 2 oportunidades, né, já teve disputa de finais de Copa do Nordeste, que o Bahia sagrou campeão, saiu melhor. Bom, o Bahia foi assim, a torcida foi assim na realidade, o time não, os jogadores não, Renato Paiva não. E aparentemente toda a filosofia e a metodologia do City Futebol Group também não. Não era um jogo qualquer, não era para ser encarado com normalidade. Assim como esse vexame, essa vergonha, esse placar vexatório também não pode ser encarado com normalidade. Muita coisa precisa mudar. O perfil de contratação, a forma de levar o futebol, a condução interna. Estamos sim num momento de crise, num momento caótico, então essa análise, essa avaliação interna que o City Futebol Group faz no meio dos trabalhos tem que ser feita e uma resposta tem que ser dada para o torcedor tricolor, porque do jeito que está é inaceitável, não dá para tolerar de forma alguma. Bom, fica aqui minha indignação, eu não sou um cara de me exaltar muito, não só no futebol, aqui no canal, mas na vida, vocês conhecem o meu perfil. Apesar de já ter desabafado em algumas oportunidades, ter ficado bem chateado em algumas oportunidades, mas eu tento seguir uma linha de coerência, de sensatez e procuro até ser paciente em algumas oportunidades, mas nem sempre dá para ser paciente. E sobretudo após resultados como esse não tem como ter paciência, não tem como ter calma, não tem como ter tranquilidade. E as cobranças vão acontecer, as cobranças são necessárias e eles vão ter que saber lidar com isso. O ambiente vai ficar meio pesado, tenso, mas é conseguir se superar em meio a essas diversidades. Em breve tem um clássico, a resposta também vai ser cobrada para ser dada nesse clássico contra a Vitória da Bahia na Fonte Nova pela Copa do Nordeste. A situação do Bahia na Copa do Nordeste é extremamente delicada, complicada, difícil. Já teve a derrota vergonhosa também dentro de casa por 3-0 para a equipe do Fortaleza, e esse tipo de coisa não pode ser normalizada. Esse jogo contra o Fortaleza, esse jogo contra o Sport, não pode ser normalizado de forma alguma, de forma alguma. Inaceitável, inadmissível. Eu como torcedor estou puto, chateado e sobretudo envergonhado. Hoje eu estou extremamente envergonhado, não de ser Bahia, de carregar essas 2 estrelas e de ter o orgulho de ser campeão de 59, de 88, de ser o maior do Nordeste, mas de quem hoje está representando o clube, né, de quem protagonizou esse vexame ridículo diante da equipe do Sport. Sigo cobrando e eu espero que também vocês façam isso nas redes sociais. Manifestação de quem hoje representa o Esporte Clube Bahia, do City Futebol Group, de Cadu Santoro, seja de quem for, para poder falar e dizer para o torcedor o que é que vai ser feito daqui para frente. Porque do jeito que está, definitivamente não dá. Não dá. Tá? É isso, próximo desafio contra o Itabuna. O Bahia deve levar um time alternativo, sub-20, sub-17. Vai ter mais tempo de treinamento. Parece que quanto mais tempo de treinamento a gente tem, mais vergonhoso é o rendimento do time. E isso daí, sem sombra de dúvidas, é um ponto para poder responsabilizar a Paiva. Mas é isso, velho. Vamos torcer para que dias melhores venham e que essa resposta seja dada o quanto antes, tá? Tô aqui, ó, em Boa Viagem, em Recife, onde vou ficar mais um dia. Então acompanha os vídeos por aí, já saiu o vlog também, mesmo dessa vergonha, né? E amanhã tô voltando para Salvador, depois desse período longo aí, tentar fazer com que essa derrota vexatória não prejudique o descanso que eu tirei aí nesse período de carnaval, que foi estendido aqui para Recife, né? Mas enfim, é isso, meu povo. É isso. Independente de qualquer coisa, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha com geral. Tamo junto, forte abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você?